Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos aprender um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa teu like, poste teu comentário aí embaixo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Então, nos vemos logo depois da vinheta. Glória a Deus. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Glória a Deus. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Glória a Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória a Deus. Santo Deus. O rei Salomão, ele foi o homem mais sábio que já pisou os pés aqui nesta terra, depois do Senhor Jesus Cristo, Jesus de sua natureza humana. E foi Salomão quem escreveu estas palavras depois de ter experimentado todo tipo de pecados. Salomão, ele se desviou do caminho, ele transgrediu a lei divina e se inflamou-se em todo tipo de abominações e pecado. Então, Deus disse: não darás suas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para seus filhos, porque qualquer que fizer isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Essa era a ordem divina e é a ordem divina até hoje. O seu povo, os seus filhos não devem se misturar com estrangeiros ou estranhos, com pessoas que não temem a Deus. O casamento do servo de Deus deve ser com uma pessoa que também serve a Deus. E Salomão, desobedecendo a Deus, ele se envolveu com centenas de mulheres estranhas, das quais Deus disse que eles não deveriam se achegar. O resultado disso é que essas mulheres perverteram o coração dele e ele se desviou dos caminhos santos do Senhor e passou a adorar outros deuses e até mesmo a fazer sacrifício a esses demônios. E no final da sua vida, ele voltou-se novamente para Deus e ele escreve vários livros, entre eles o livro de Eclesiastes. E essa é a conclusão de Salomão depois de experimentar todos os prazeres mundanos, carnais e pecaminosos.
Veja que ele está compartilhando conosco a experiência dele mesmo. O resultado final, a conclusão de Salomão é que o que realmente interessa para o ser humano é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 13. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o fim de tudo é a sepultura. E depois da sepultura, vem o julgamento de Deus. E esse julgamento será feito com base naquilo que a pessoa estiver feito aqui enquanto estava viva, por meio do corpo. Ou seja, as obras de cada um de nós irão testemunhar a favor ou contra nós no dia do juízo final. Então, se a pessoa ela tem levado uma vida desgraçada de pecado, drogas, prostituição, idolatrias, feitiçarias, e sabe lá Deus quais tipos de abominações a mais essa pessoa ela está praticando, se ela não se arrepender daquilo que ela está fazendo de errado, ela vai morrer sem Jesus e vai ser condenada a passar a eternidade no fogo do inferno. Vida infinita, eterna, aonde lá nós encontraremos a verdadeira felicidade. Um lugar onde não existe mais dores, sofrimento, rancores, mágoas, assassinatos, bebedices, glutonarias. Um local santo, sagrado. Será que vale a pena trocar todas estas maravilhas de Deus a uma vidinha de 70, 80 anos? O que passa disso é canseira e enfado? Acho que não. Eu acho que o melhor a ser feito é seguir o conselho de Salomão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14, ele diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tem muitas pessoas que estão nas drogas, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. Pessoas que vivem na mentira, na falsidade, no engano, e que não se lembra de Deus, que não querem Deus, e ainda zombam de Deus, zombam da sua palavra, blasfemam o caminho santo do Senhor, se levantam contra a palavra de Deus, e achando que tudo se encerra por aqui.
Essas pessoas não querem Deus. Elas odeiam tudo que se chama Deus, tudo que vem da parte de Deus. Elas gostam do erro, elas amam o erro e elas irão morrer no erro e serão condenadas. Por outro lado, nós temos pessoas que estão dentro das igrejas, que estão com a Bíblia na mão, conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, mas que permanecem levando uma vida desgraçada de pecado, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E essas pessoas, se não se arrependerem, também não escaparão do fogo eterno. Sabe aquele pecado de estimação que ninguém pode tocá-lo? Pois é. Sabe daquela sujeira que é empurrada para debaixo do tapete e que ninguém pode tocar nela? Pois bem, no dia do juízo, Deus vai trazer à tona esses pecados e essas pessoas serão condenadas, mesmo estando elas dentro da igreja, mesmo estando elas com a Bíblia na mão, dizendo que são crentes, que pregam a palavra de Deus e que são servos de Deus. A pessoa, ela pode conhecer o mandamento e fazer errado, mas o fato dela fazer errado não anula o mandamento. Ele continua lá do mesmo jeito. Não houve nenhuma alteração dele. Glória a Deus. Um certo pregador, ele fez uma ilustração que eu achei bastante interessante. Ele disse que o diabo, ele leva o crente para o lamaçal do pecado e enfia ele lá dentro do lamaçal. Quando ele está no fundo do poço, ele cobre o pecado com 7 capas. Aí depois ele vai tirando as capas uma por uma, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e quando ele tira a 7ª capa, o pecado fica descoberto e aí vem o escândalo vem à tona. E tem muita gente dentro das igrejas que estão vivendo desta forma. Algumas pensam que ninguém nunca vai descobrir. Outras fazem uso da bondade de Deus, das misericórdias de Deus. Aí ela peca, pede perdão, peca de novo, aí pede perdão de novo, peca de novo. Ou seja, não há um arrependimento verdadeiro. É só da boca para fora. Ela peca, chega o dia da Santa Ceia, faz aquela famosa oração hipócrita, participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus indignamente, depois sai por a porta e vai pecar de novo. Essas pessoas estão pensando que o pecado é algo normal. Elas também não creem em Deus. Eu não estou falando aqui de falhas. Nós somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Eu estou falando de pessoas que vivem no erro. Elas vivem na prática, amartolos no grego. Vivem na prática do pecado. Porque elas amam o pecado. E elas não querem
nem sequer imaginar viver sem o erro. Deus está falando aqui na sua palavra que Ele vai trazer à tona tudo que está encoberto. Até mesmo aquilo que ninguém sabe, só você e Deus, no dia do juízo, vai vir à tona caso você não se arrependa dessa prática maldita. No dia do juízo final, até as nossas palavras estarão em julgamento, porque a Bíblia também nos ensina como que devem ser as palavras de um crente. A gente não pode falar das mesmas abominações que o mundo fala. As nossas ações, a nossa conduta, ela vai na contramão de tudo aquilo que produz pecado, as concupiscências carnais. Jesus, uma vez pregando para os fariseus, ele disse isso aqui, ó. Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Ele diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. São palavras ociosas, né? São palavras inúteis, palavras que não edificam, palavras que não edificam nem a pessoa que está falando e muito menos a pessoa que está ouvindo. São os famosos palavrões que nós conhecemos. Então, não se iluda, não, porque até as nossas palavras estarão em julgamento no dia do juízo. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos pronunciando, porque eu conheço pessoas dentro da igreja que você conversa um instante com ela, ela fala mais palavrões do que mesmo palavras normais. Ou seja, se nós não estamos conseguindo vigiar mais nem nas palavras, imagina só nos outros pecados. Porque Jesus diz que o que sai da nossa boca procede do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se da minha boca saem palavras maliciosas, malditas, palavrões, coisas que Deus abomina, é porque o meu coração está cheio dessas imundícies. Ora, se o coração está puro, santificado pelo poder da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, quando ele adentra em nós, ele nos limpa de toda a imundície da carne, ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos faz pessoas novas criaturas em Cristo Jesus. Se eu ainda estou praticando as mesmas ações que eu praticava antes de conhecer a Deus, continuo chamando os mesmos palavrões que eu chamava na minha ignorância antes de conhecer a Deus,
isso quer dizer que não houve transformação nenhuma. A pessoa está do mesmo jeito que estava. Ela continua debaixo da ira de Deus e condenada ao fogo do inferno. Santo Deus. Deus está falando aqui: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Ou seja, se o inferno não fosse tão grande, não ia caber a quantidade de crentes lá dentro. Pessoas que estão com a Bíblia na mão, que conhecem a palavra, sabem dos mandamentos, mas insistem em viver uma vida desregrada e caminharem na contramão daquilo que Deus nos ensina. Glória a Deus. As nossas palavras não devem ser palavras de maldição, mas palavras de bênçãos, que edifica, que abençoa aqueles que as ouvem. Glória a Deus. Todas essas coisas estarão lá diante de Deus no dia do julgamento. Meu Deus, a conduta, as ações de um crente não podem ser, não devem ser semelhantes às de uma pessoa do mundo. Se alguém perguntasse o que é que os seus amigos lá na sua rua onde você mora, a sua família, as pessoas que trabalham com você, o que é que elas pensam de você, o que é que elas acham de você, o que será que elas iriam dizer? Como é que está a tua vida na tua casa, no teu trabalho, na escola, na universidade? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E o sal, ele não se contamina com nenhum outro tipo de ingrediente. Ele não recebe sabor, pelo contrário, ele dá sabor. Então eu não posso chegar em um ambiente que está contaminado, corrompido, e ao invés de eu levar para esse ambiente o sal, algo que irá purificar aquele ambiente, eu não posso, ao invés de levar a pureza, me contaminar com a imundície que está naquele local. E é isso que está acontecendo. A igreja evangélica hoje, em sua maioria, se parece mais com o mundo do que com a igreja. E na Bíblia, o crente tem que ser parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, a gente precisa ter as mesmas ações de Jesus. O Espírito Santo, que é santo, quando ele habita em nós, ele nos limpa, ele nos transforma, ele nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. As nossas palavras, elas são purificadas, as nossas ações, a nossa conduta, o nosso jeito de viver, tudo é purificado e santificado pelo poder da palavra de Deus. E a gente não vê isso acontecendo com muita frequência. É lógico que não são todas as igrejas evangélicas que estão nessas condições, mas uma boa parte delas estão, para vergonha nossa. Glória a Deus. As nossas palavras devem ser palavras temperadas com sal. A nossa conduta deve ser uma conduta exemplar. Glória a Deus. Olha o que é que Deus diz. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas
só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então, veja que o que é uma palavra torpe? É um palavrão, é uma palavra maldita, palavras de maldição. E a palavra do crente deve ser palavras de bênçãos, palavras que edificam tanto a pessoa que está falando, como aquelas que estão ouvindo. Ou seja, palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Deus está nos instruindo a largarmos essas palavras miseráveis, malditas, e começarmos a falar palavras de bênçãos, palavras que edificam, palavras que não são malditas, amaldiçoadas, mas palavras abençoadas, que irão edificar tanto as pessoas que estão ouvindo, quanto aquela que está falando, porque ela está falando palavras bonitas, palavras abençoadas, purificadas, porque o seu coração está purificado destas imundícies que o mundo pratica. Quando a pessoa continua falando da mesma maneira como o velho homem falava, é porque não houve transformação. Ela continua do mesmo jeito que ela estava. Apenas ela adotou um rótulo de cristão. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos cristãos que estão usando o rótulo de cristãos, mas na verdade não são. É como, por exemplo, você pega uma garrafa de cachaça, tira o rótulo, coloca um rótulo de refrigerante, por exemplo, e coloca lá na partilheira. Aí o cliente chega para comprar, está lá, refrigerante, coisa mais linda, mas o conteúdo dentro é cachaça. Ou seja, mudou de rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. E tem muitos cristãos que estão desta maneira. Usam a Bíblia, se autodenominam cristãos, têm rótulo de cristãos, mas continuam sendo ímpios. Não houve mudança, não houve transformação de vida. Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Preste atenção, tem muita gente que só consegue ser crente dentro da igreja. Tem pessoas que dentro da igreja só falta criar asas e começar a voar dentro da igreja. Mas lá fora, eles continuam levando uma vida desgraçada de pecado. Compra e não paga, mente para as pessoas quando tem oportunidade, são falsos, enganadores, usam a palavra de Deus para poder se esconder atrás dela. E Deus está falando aqui que a nossa conduta lá fora, eu tenho que dar um exemplo maior do que quando eu estou dentro da igreja. Lá fora eu preciso provar
que eu sou de Deus. E a gente faz. E como é que a gente faz isso? Sendo santo, andando com sabedoria na presença de Deus. A igreja primitiva, eles faziam isso com tanta excelência que eles caíam na graça do povo. As pessoas olhavam e viam que eles eram realmente diferentes das demais pessoas. E assim deve ser a nossa vida. O exemplo a ser seguido é o exemplo do Senhor Jesus, dos seus santos apóstolos. Glória a Deus. Versículo 6, para a gente encerrar. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder. Glória a Deus. A cada... Então, palavras agradáveis. Falar só o que tem que falar. Você não precisa ficar falando pelos cotovelos. Quem fala demais acaba falando que não deve. Então, falar pouco e falar palavras edificantes, palavras santas, puras, temperadas com sal, palavras que dão sabor. As pessoas, elas gostam de te ouvir. Elas se sentem bem quando conversam com você. Porque as palavras que saem da sua boca são palavras temperadas com sal. Palavras verdadeiras, sem malícia, sem mentiras, sem engano. Que coisa feia um crente que usa de maledicência para com o seu próximo, principalmente quando usa contra seus próprios irmãos dentro da igreja. Então, a nossa palavra deve ser palavras que edificam tanto a nós quanto aqueles que a ouvem. Quem procede desta forma tem a vida eterna garantida. Então, que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com os santos profetas, os apóstolos, a sermos pessoas santas, tementes a Deus, para que quando Jesus voltar, possamos estar preparados para aquele grande e glorioso dia. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.